ótima tarde a todos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo, este é o BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, o Daniel Morales e eu ficando até às 3h30 da tarde no debate, com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral. E hoje vamos ter por aqui o especialista em aviação, o Gianfranco Pandabetting. Vamos bater um papo aí sobre o setor, vamos bater um papo sobre perspectivas para o setor aéreo, vamos falar um pouquinho de Gol, vamos falar de Azul, vamos falar de questões que impactam nesse mercado. Se você tiver alguma pergunta, já vai formulando e mandando aqui no nosso chat. Falar nisso, já vai deixando também perguntas para o Alan Gani, para o Cabral, para a gente poder bater um papo nessa quinta-feira. Hoje é dia 9 de dezembro, olha só. Vamos ter vários assuntos sendo abordados aqui nesse nosso BMC Market. Mas antes, deixa eu falar para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, também já deixar o seu joinha na nossa programação, para o nosso programa chegar a cada vez mais pessoas aqui nesse universo de pessoas que gostam de investimentos e estão no YouTube para bater um papo com a gente. Bom, sabem quais são os destaques de hoje? Hoje a gente vai falar sobre esse dia de correção na Bolsa de Valores, porque neste momento a Bolsa está caindo 1,56% aos 106.394 pontos. A gente que começou o dia lá perto dos 108 mil, um pouquinho acima dos 108 mil pontos, já baixamos aos 106 mil pontos. E aí uma série de empresas trabalhando no patamar negativo, principalmente a gente vê ali lojas americanas, a gente vê Magazine Luiza, Via, Pets, também lojas Renner, enfim, uma série de empresas de varejo. A gente vê também, olha só, Eco Rodovias, vê algumas empresas ali de construção, EZTEC, MRV, a gente vê também Edux, vê Iguatemi, vê Banco Pan, enfim, Banco Pan e Banco Inter caindo também hoje. Se esperava um outro assunto do dia, que com o IPO do Nubank, essas empresas de bancos digitais aqui no Brasil pudessem dar uma deslanchada, pudessem ganhar tração, ganhar um fôlego a mais, por causa aí do ânimo com fintechs, com startups, enfim, do setor financeiro, mas a gente vendo Banco Pan e Banco Inter no patamar negativo já percebeu que esse movimento tão esperado ainda não aconteceu. Mas a gente vai falar de Banco Inter, cada coisa no seu tempo aqui no BMC Market. A gente também vai falar, claro, da decisão do Banco Central de ontem de aumentar a taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual e, claro, o comunicado, hein? O que era esperado pelo mercado de ser um tom mais leve, um tom mais sossegado ali do Banco Central, não viu isso, o mercado não viu isso. O mercado viu um tom mais duro ali do Banco Central, falando dos problemas de inflação, tentando convergir ali a inflação para a meta ano que vem, 2023, enfim. Essa é uma questão bastante importante e o Alan Gani já falou que quer falar, ele está a fim de falar sobre essa decisão do Banco Central. Vamos falar do leilão de tesouro, enfim, vamos falar uma série de assuntos aqui, claro, daqui a pouquinho com o especialista em aviação, Pandabetting, aqui falando com a gente. Vamos então chamar o nosso time nessa quinta-feira, o Alan Gani, o Alexandre Cabral e o Daniel Morales, já na nossa tela aqui para bater esse papo de quinta-feira. Muito boa tarde novamente, Daniel Morales. Boa tarde para você, Felipe Nascimento, Alan Gani, Alexandre Cabral. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe Nascimento, o melhor apresentador deste país, do sexo masculino, do sexo feminino. Então você... Paula Moraes e Alexandre Cabral, um ciumento. Boa tarde, Cabral, boa tarde, meu querido Você Moraes. é inútil, já boa percebeu. Tarde, o segundo melhor apresentador. Boa tarde, Alexandre Cabral. Hoje eu fiquei emocionado em ver esse belo bigode ao vivo e a cores. Ontem eu vi só pela telinha aqui da nossa TV, do nosso retorno aqui. Você que ficou em casa ontem, muitas coisas para resolver, muitas aulas para dar, muitas tabelas para fazer. O dia não acabava, maluco. Hoje eu fiquei deveras emocionado. Quem disse que o Chaves saiu da TV, né? O programa tá aqui na BMC. Né? Bolanhos, senhor Bolanhos. Aí eu perguntei pra minha filha, o que você achou, filha? Tá feio, pai. Tá feio. Ela quer que eu faça das crianças. Ela quer que eu faça, ela gosta quando eu faço minha barba. Aí eu vou fazer minha barba para final do ano. O coração puro da E aí, criança. povo, beleza?
E aí, Eu só Cabral? quero saber uma coisa. Eu não quero saber de cupom, se vai subir um e-mail em fevereiro, porra nenhuma. Eu quero saber amanhã é dia. Amanhã é happy hour. Não, mas não pode antecipar as coisas. Cada coisa no seu tempo. Não apareceu, vai. Cada coisa no seu tempo. Hoje é o dia de hoje e eu já quero começar... Ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá O não amanhã mais chegar. poderá não existir, Maluco, dependendo da Alberto sua Brizola, filosofia, participação. dependendo Rui das Neves deve happy saber o que eu hour tô de falando. hoje. Amanhã pode não existir. Amanhã Tem que pode não tomar existir. cuidado. É preciso ser morrer atropelado? Acontece, né? Acontece. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu quero começar Cara, falando eu tô muito gato com esse sobre bigode, mano. Eu não a tinha decisão do reparado Banco isso. Central. A decisão do Banco Central aumentou os juros aí gato. em 1,5 ponto percentual. E a gente estava sempre falando, né? É o comunicado que a gente precisa ficar atento. O comunicado ele trouxe um endurecimento no tom, né? Um dos trechos mais destacados aí foi o que ele diz que o Copom considera que diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Copom diz ainda que o comitê vai perseverar na sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. E um outro ponto destacado aí que a gente pode falar foi a alteração de um trecho, né, que ele traça dos passos futuros da política monetária. Ele fala o seguinte, que as próximas ações podem ser ajustadas para assegurar a convergência. Nos comunicados anteriores, eles diziam o cumprimento da inflação para a meta, né? Da meta de inflação. Então agora ele fala assim, vamos trazer a inflação para a meta e não buscar a qualquer custo. Enfim, Gani, você que chegou aqui falando que queria discorrer sobre esse assunto, está com vontade de dar a sua opinião, o que você pode falar para a gente aí? Bom, primeiro, eu sou um daqueles que fui crítico em relação à Selic a 2%, que poderia gerar uma inflação ligada à demanda. Por definição, Selic a 2% é expansão monetária causa inflação. O que é a definição de inflação? Aumento generalizado e persistente dos preços. Muita gente criticou essa decisão da Selic a 2%, criticou corretamente, dizendo que era uma inflação de demanda. Essas mesmas pessoas hoje, elas falam o seguinte, não adianta subir os juros porque a inflação é de oferta. Então, peraí, você está me falando que lá atrás o Banco Central errou porque ia gerar uma inflação de demanda, aí de fato vem a inflação, esse pessoal fala agora, tá vendo? Veio a inflação. E aí o Banco Central usa o remédio para conter a inflação, aí você fala, mas não adianta porque a inflação é de oferta. Mas, então, peraí, a inflação é de demanda ou a inflação é de oferta? Na mesma frase, não dá, é uma questão de lógica. Eu vou pegar e eu recomendo que vocês leiam um texto do Alexandre Schwartzman, que já crítico do governo, crítico do Banco Central, já foi diretor do Banco Central. Olha só o que ele diz. Um baita acadêmico, um baita profissional também. Depois desta longa discussão, o que podemos dizer acerca do processo inflacionário recente no Brasil? Duas características saltam aos olhos. É disseminado, o índice de difusão fica ao redor de 68% nos últimos 6 meses, eu e o Cabral a gente fala direto disso daqui, e persistente, conforme capturado pela aceleração do núcleo de inflação, agora na casa de 10%. Pergunta que eu fiz ontem no ar. Não se trata mais, portanto, de choques localizados ligados principalmente ao aumento de preço de commodity e energia, mas afeta mais de 2/3 dos preços. Também não falamos de aumentos pontuais de preços, que ocorrem num determinado período e depois se dissipam, mas de um processo duradouro. Enganam-se, pois, os que acreditam que a política monetária não terá efeito sobre a inflação, porque resulta de choques de preços de commodities e energias. Isso pode ter sido verdade nos primórdios do processo, mas totó, não estamos mais no Kansas. I rest my case. Ô, louco, hein? Minuto de silêncio para... Ele tá atacado hoje, mano. Hoje ele tá atacado. Tá atacadaço. Não, é que eu tô cansado de engenheiro de obra feita, entendeu? Eu tô cansado de engenheiro de obra feita. É isso. Boa, Bel.
Ô, Cabral, e aí? O que você... Eu subiria o e-mail ontem e ficaria quieto, dizendo vamos observar passos futuros. Que a próxima reunião daqui a 2 meses, pô. Até lá tem tanta coisa para sair, mano. Nada impede de chegar lá na frente e dar outra de um e-mail. Acabou. O mundo não acaba por causa disso, não. Eu não vou deixar de consumir uma coisa ou outra porque o Banco Central mudou de ideia de janeiro e fevereiro. O que interessa é que ele tomou de decisão, pô. Então eu não teria renovado mais um e-mail. Acho que é uma promessa muito forte para 60 dias. Não dá 60, vai, dá 57 dias. Pô, 2 meses. Eu teria dado um e-mail ontem para não assustar o mercado. Mas teria tirado a promessa. Iremos observar passos futuros para a nova decisão de política monetária. Acabou. E quando contrata é o que a gente sempre fala, né? Da comunicação, de deixar uma previsibilidade para os investidores, deixar uma previsibilidade para quem faz as contas, para quem coloca isso no preço dos ativos ou numa estratégia de investimentos. Quando você já deixa contratado um e-mail, qualquer coisa diferente ali tem que ter um motivo muito claro. Exatamente. Né? Então, se já deixou contratado um e-mail, caso não haja essa definição de um e-mail na próxima reunião de fevereiro, tem que ter um motivo muito claro, muito específico, muito bem elaborado ali, muito bem argumentado para poder tomar essa decisão, né? Igual a gente falava ontem, não, mas vai subir menos 1,25 ou vai subir mais 1,75? Tinha gente que defendia 1,75, 2, tinha gente que defendia menos justamente por conta da atividade que podia ser penalizada, mas foi lá e contratou o que, na verdade, deu o que estava contratado, né? Então, essa é uma questão também. Ao deixar contratado mais um e-mail para a próxima reunião de fevereiro, qualquer coisa fora disso tem que estar muito bem embasado, muito bem argumentado. E como o Cabral falou, tem muita coisa para rolar até fevereiro, né? Tem o PIB do ano inteiro, né? Para saber o que aconteceu. Não, o PIB do ano inteiro não. Do quarto não, porque esse saiu em dezembro, 2 meses depois. Mas então sai em comecinho de março. Março? Eu achei que saísse já... Então, 2 de dezembro saiu o PIB de setembro. Ah, é verdade. Então, 2 meses e pouquinho, então comecinho de março. Então não. O que não vamos ter, IBCBR, Monitor FGV, que tem acertado bastante, a gente viu na tabela ontem. Sim. Mas o martelo batido só em março. Vamos ter antes da segunda reunião, mas bem depois da primeira. Boa. Mas até lá vamos ter 3 IPCAs, né? 2, 15 e 1 mensal. Nós vamos ter o mensal de dezembro, o 15 de dezembro e o 15 de janeiro. Aí o mensal de janeiro sai logo depois da reunião. Que nem agora, né? Sai o negócio, a reunião sai logo depois do IPCA. Então vão ter 2 15, vão ter 2 cheios, atividade de serviço, comércio. Acho que tem muita coisa para um intervalo tão grande, que esse intervalo foi maior. Lembra, a reunião era em janeiro, deve ter uns 2 ou 3 meses que eles jogaram para fevereiro. Então, como eles alongaram, acho que não custava nada não deixar promessa no ar não, sabia? Não sei. Não gostei. Tanto é que ontem mesmo eu falei, depois dos dados, aumenta o e-mail para não assustar e ver qual é. Agora prometeu outro dia o e-mail, nada impede de a partir de janeiro falar, inflação está melhor, os números estão melhor, a economia não está bem, a gente pode tirar um pouco da pressão, para já começar a acostumar o mercado e vir por exemplo. Então é isso. Ô Gani, uma dúvida que você falou, engenheiro de obra pronto, o pessoal olha os movimentos do Banco Central e aí começa a adaptar quando que aconteceu, não fazendo algum tipo de projeção, né? Mas, por exemplo, se tem essa situação, se o cenário é dado, aí você começa a reprecificar, você começa a repensar o cenário daqui para frente. Não, o meu ponto aí é a falta de lógica. Se você está falando que o Banco Central errou com a Selic a 2% porque gerou a inflação, por definição você está falando que é uma inflação de demanda. E aí, se é uma inflação de demanda, você tem que subir juros para conter essa inflação. Aí, de repente, muda a argumentação e fala, não, a inflação é de oferta. Ué, e aquela inflação de demanda? Virou o quê? Ela desapareceu? E os próprios índices, os núcleos da inflação, todas as medidas de núcleo, têm vindo forte. Índice de difusão, núcleo por expurgo, médias aparadas com suavização, todas. Então, assim, não é uma medida de núcleo. Você já está tirando os choques, você já está tirando combustíveis, você já está tirando energia,
E o núcleo core está alto, então tem componente de demanda aí, né? Isso é indiscutível. Agora, dado a questão atual, é o que você falou, o que interessa é daqui para frente. Por isso que o acompanhamento dos índices de atividade e dos próximos IPCAs, eles serão fundamentais aí para ditar o rumo da política monetária e o tom do Banco Central. E falando em tom do Banco Central, ontem a gente falava que achava que vinha um pouquinho mais suave aí, né? Mais dovish o tom, e veio mais duro, né? Gani, o que você pode falar sobre isso? Me surpreendeu, porque eu achei até que os índices como os IGPs, né, vindo aí abaixo do esperado, da mediana de mercado, com os IPAs, né, em queda, então isso possivelmente chega no varejo com uma menor força, o que é bom. Os dados de atividade também não tão pressionados, eu achei que o Banco Central não teria um discurso tão forte. Errei. Agora, talvez o que o Banco Central, como ele já vem nessa comunicação mais dura, ele tem que manter essa comunicação para ancorar as expectativas. Olha, a gente está fazendo aqui a nossa parte no combate à inflação, subindo juros e também estamos com um discurso convincente. Né? Eu fiz que eu não queria. Enfim, eu acho que é essa a razão aí que ele manteve esse discurso. Uhum. Ô Cabral, você achou que... Pariu. Não, peraí. Fala. O que aconteceu? O que foi? Pô, eu tive um trabalho animal para arrumar a planilha. Animal, questão de meia hora. Aí eu apertei um botão que nunca se aperta. Descacetei a planilha toda e não tem Ctrl Z. Tá que disparo. Pronto, desabafei. Vai, pergunta. Não, só o pessoal do chat... Eu vou ter que refazer a planilha inteira. Eu estou concordando com o Schwartzman. Estou bravo. O Gilberto. Estou concordando. Aliás, eu acho o Schwartzman excelente economista. Você usou... Usei o texto dele para ratificar meu argumento. Argumentar a sua... aliás, leiam esse texto. Excelente. E o Cabral, 1 minuto de silêncio para a planilha. Não, agora... Deu ROD, Cabral? Pô, sabe aquela planilha que você coloca ela toda em calendário bonitinho, mas é no Profit. Então, todo em calendário, toda bonitinha, toda organizada. Aí eu resolvi apertar variação. Ela carregou a planilha inteira. Deu ruim. Deu ruim. Deu ROD, Cabral. Eu preciso de um estagiário para poder me ajudar a reorganizar. Foi o Chaves que aprontou. Porra, é alucinar, cara, no trabalho que eu tive. Mano. Tinha que ser o Tinha que ser o Chaves. Acabou a planilha. Vocês têm inveja de ter meu bigode, mano. Tinha que ser o Chaves. Que bigode bonito Daniel pra Morales caramba. que apertou o botão errado ali. Tinha que ser o Chaves. Tinha que ser o Morales de novo. Eu vou deixar esse bigode pra sempre, então. Vocês estão gostando muito Ô, dele. Cabral, sabe o que é legal também? Deixar aquele bigode triste, sabe? Aquele que vem até aqui embaixo. Eu não tenho. Ah, você não tem Eu não tenho essa do união. lado da boca ali? Aí vai ficar essa falha eterna. Bigodinho Isso triste. é uma coisa boa, maluco. Eu não tenho muita barba. Igual daqueles caras que fabricam moto nos Estados Unidos, sabe? American Shopper. Sim, que deixa da aqui hora. assim, aqui, maiorzão até aqui, né? Eu não tenho, não consigo. Vai ficar uma falha gigante aqui. Aí não rolou. Não tenho. Mas, Cabral, falando do tom do comunicado do Banco Central. Veio como de sempre, Então, mas apesar do tinha aquela ponto, eu achava que ele ia aliviar, não aliviou. Manteve os últimos. mas não tinha aquela visão de que talvez pudesse ser um pouquinho mais Sim, suave? mas não foi. Não foi. E tudo bem. Ele Ctrl-C, Ctrl-V do anterior, mudou algumas coisas e tocou pau. E vamos... Eu achava que viria mais leve, errei também. Achava que ele ia aliviar um pouco mais. Não, pegou o mesmo texto da última, mudou os números, uma vírgula e tocou o cacete. Derramo. O Felipe está falando assim, com essa alta da Selic na sua análise, a curva de juros ponta curta pode aumentar mais do que o previsto? Justamente aí por conta desse comunicado? Não. Já Tá estava no preço. previsto. Está no preço. Já estava calculado isso. Não consigo nem ver que eu fiz a planilha toda, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui a texto. Não sei nem onde é que tá o número. Cabral. Não, Se agora eu quero concentra ver. no agora. Ele fica remoendo, né? Ele Tá olha aqui, pro ó. computador e já dá Olha aquela o dado raiva. cultural. Olha uma coisa que eu perguntei para meus alunos ontem. Ontem,
para hoje, a gente ainda rodava CDI velho. De ontem, para quem aplicou dinheiro ontem em qualquer local, que ganhou 100% de CDI, ganhou de ontem para hoje 7,65. De hoje para amanhã, que ganha 9,15, vai ser assim até fevereiro, porque a meta Selic foi divulgada com o mercado financeiro já encerrado. Então, o efeito prático é no dia seguinte. Fechou? Aí eu fiz a seguinte pergunta para o aluno. Amanhã o DI janeiro tem que subir? Travei, deu tela azul aqui. Amanhã o DI janeiro tem que subir? Cadê o quadro aqui? Flip chart. Cadê o flip chart? Do O cara nada. simplesmente Cabral. sai do nada. Vamos continuar falando aqui. Tá falta. Ô, Cabral, o Guilherme tá falando assim pra você olhar backup, ferramenta, sincronização, restaurar, porque daí você consegue fazer algum tipo de... Não, mas eu tinha feito sem salvar. Só se ele salva ele sozinho de tempo em tempo. Será que tem... Você não para não, maluco? Você vai até o chão? Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce mais um pouquinho, é isso? Agora virou o quê? Compadre Washington, cara. Tem que rosquear o negócio ali, o Cabral. Ai, meu Deus do céu. Maria. Ô Gani, Não, tô eu e Marlene Não, Matos tá segurando só- aqui. tá só o Cabral. Ei, Marlene Não, Matos. ao invés de... daí me coloca sozinho na tela. Ao invés de fala qualquer cortar coisa, imagina, eu ao invés de sigo. cortar pros três, não, corta só pro Cabral. E aí depois me coloca sozinho. O cara da Azul ainda não tá no ar, não, né? espero- Tomara que não, né? espero que- O da aviação. Panda, desculpa. Panda, coitado, né? Porque... Não sei, o pessoal... deixa eu ver, vamos pôr o Morales aqui. Vamos pôr o Morales, né? Pôr o Felipe. Vamos pôr o Felipe. Vamos lá, o Cabral tá pronto, então pode pôr o Cabral, vai. Eu edito ao vivo. Coloca que eu me agite na câmera. Ih, Léo tá olhando pro lado. Para de olhar pro lado esquerdo, Léo. Foco. Vamos lá, pessoal, põe o Você Cabral olhou pro na lado tela aí, esquerdo, por favor. maluco. Ih, tá querendo editar ao vivo. Pronto, Léo. Ele agora não vai olhar pro lado esquerdo até o final do dia, quer ver? Ele é orgulhosinho pra caramba, mano. Então vamos lá. Me ajuda em calendário, por favor. deixa eu Hoje tirar é essa dia cadeira. 9. Me lembra um Pode pouco falar. aquele episódio do Pô, Chaves essa porra tá descendo, maluco. que eles traçam Tem que ali segurar. o Eu vou ter que futebol segurar. americano. vocês Literalmente, lembram? ó. Eu As não posso tirar essa estratégias. mão daqui. Porque se eu tirar essa mão daqui, o negócio cai. Alguém vem ajudar o professor Cabral? por favor? Então, dia 8 de dezembro, A escolinha do Chaves. para o dia 9 de dezembro, o CDI foi de 7,65. Ih, meu telefone tocando. Eu não consigo. Se eu for lá, isso aqui cai. Peraí, gente. Ele vai passar na frente. Desculpa. É um circo esse Peraí, programa. desculpa, gente. É, Vamos só lá, dá vai. toco. Pronto. Ih, segurou? Tá, Marlene Matos, aqui a mãozinha de Marlene Matos aqui, ó. Aqui, coisa. Aí no dia 9 de dezembro, para o dia... Pelo amor... Para o dia 1º de janeiro, o mercado dizia que o CDI ia ser... Vamos, Cabral. Você tá em aula, não é pra ficar dando risada, não. Bora, Cabral. Tem uma barranquinha. Felipe, vai. Felipe, Panda. Felipe não. Velho Felipe. Vamos lá, respira fundo, direitinho. Olha lá, velho, fala Felipe e põe todo mundo na tela. Ai, meu Deus. Tem que deixar ele lá, pô. Tem a Marlene Vai Matos. ficar eu aqui na tela? É. Recuperar. Então, Começa vamos de zerar. novo, né, Cabral, por favor. De ontem para o dia 9, o CDI foi 7,65. Quer dizer, de ontem para hoje, o CDI 7,65. De hoje até a virada do ano, o CDI vai ser todo dia 9,15. O que é o DI janeiro? É um contrato que começa hoje, nesse caso dia 8, e vence dia 1º. Se ele é os juros acumulados do período, vocês concordam comigo que ele vai acumular
um dia de 7,65 e vários dias de 9,15? Se sim, significa que esse acumulado dá um número menor do que 9,15. Aí quando vira o dia, de hoje até lá, ele vai ser todo dia 9,15. Então o que acontece? Toda véspera de reunião do cupom para o dia seguinte, a curva de juros sobe. Por que a curva de juros sobe? Porque o mercado estressou? Porque não gostou do Banco Central? Não, porque eu tirei da amostra um número menor. Como eu tiro da amostra um número menor, essa média sobe. Então, estressar da curva hoje não quer dizer que não gostaram do comunicado. É simplesmente a matemática trabalhando. Imagina que eu tenho 3 produtos. Um custou 10, outro custou 11, outro custou 12. Se eu tiro esse, a minha média é 11,5. Fechado? Então é mesmo racional. Então a curva de juros está subindo, não porque o Banco Central estressou, quer dizer, baixo para frente é estresse. Mas janeiro, fevereiro, março, não obrigatoriamente é porque estressou o Banco Central o comunicado. E sim que eu eliminei da amostra um número baixo. Aí a média sobe. Então tomar um pouco de cuidado e analisar a curva curta em dia depois de Banco Central, que pode ser simplesmente matemática e não comunicado. Ok? Ok? Ok. Vou brincar de palavra cruzada aqui atrás. Qual que é o... Não, Jogo da não velha. faz isso. Olha, tô passando na câmera. A mãozinha dela. Pronto, Cabral. Chegando. Ai, meu Deus. Ó, o quadro vai começar a se mexer ao vivo ali atrás. Ó. A mãozinha. Sumiu. Maravilha. Foi. Saímos aqui. Ai, meu Deus, meu peito chega a estar doendo. Ô, Cabral, só dá o nome do corte aí pra Nanda, vai, por favor. Ah, o nome do corte da Nanda é Curva de Juro pós-reunião do cupom. Muito bom. Curva de juros pós reunião do Copom. Vai com riso ou Ô, assim? Cabral, tem uma coisa que vamos debater, discutir lá, isso meu aqui amigo. no ar, legal, que eu acho que é o seguinte, quando o pessoal usa a curva de juros para falar o quanto que está o CDI ou a Selic, né? Muita gente faz uma simplificação que desconsidera o prêmio de risco, né? O que você acha disso? Na curva até final de um ano seguinte, ele é puramente BC, prêmio de risco é mais para frente. É mais para frente, né? Então, se você Mas não, calcular até eu já vi 23, gente, é puro BC. Fazendo mais para frente, ignorando o prêmio de risco. É uma simplificação. Não, aí é ficaria- puro prêmio de risco. Se você olhar a curva hoje para 24, é puro prêmio de risco. 24 para o Banco Central, nem ele fala nos comunicados. E outra coisa, já vi gente usando, como é que era a regra? A cada 0,25 do EMB+, cada 100 pontos do EMB+, é 0,25 de prêmio de risco. Você tem alguma regra? Nunca soube disso. Já vi isso daí. A cada Quer 100 dizer que não pontos do temos, EMB eu nunca soube. Do EMB+, mas não necessariamente isso também vai prever, né? Sei lá, o Joesley Day, no dia do Joesley Day, subiu 2 pontos percentuais, né? Não tinha nenhum modelo que capturou isso. Dia de estresse, né? A peruca voa e Exatamente. o que for a menor pega, entendeu? Porque eu não posso falar no alto aqui. E aí, a gente olhando para a Bolsa hoje, caindo 1,70 nesse momento, vocês acham que é um movimento em reação à definição Melhor do do que Banco sessão da Central? tarde. Vocês acham que é uma realização depois de 5 pregões em alta? Tem algum argumento aí, além dessas questões aí, principalmente para varejo, que a gente está vendo ali, a maioria das quedas é de varejo, né? Americanas, Magalu, Via, Pets, enfim, uma série de empresas. Construção também caindo bastante, né? Cirela, MRV, ZTEC. Pois é curioso, porque já estava no preço, né? Tipo assim, a curva de juros está subindo, mas o que está subindo é mais a ponta curta, que muita coisa é aproximação matemática. Então não faz tanto efeito. Eu acho que é o famoso subiu 5 dias, vamos dar uma realizada, e alguns já estão despirocados de ver, né? Magazine Luiza, Via, isso daí o mercado já cismou com ela e acabou. Até acabar de desovar aí vai ser tenso. Olha, o especulador citou uma coisa interessante, né? Entre ontem e hoje, 3 bi de fluxo em Magazine Luiza. É grande, hein? 6,6 hoje, ontem já tinha sido aquele lá de 10 e pouco.
Não, ontem foi um bi e Não. pouco. Não bi, mas tô falando por porcentagem, né? 10% de queda, tá, hoje mais tomo. 6 e pouco. O Rafael aqui me perguntou o seguinte, né? O que falta aí o gatilho para o varejo começar a subir, né? Se for para ser assim, Eu acho que essa inflação arrefecer, juros estabilizar e índice de atividade começar a chegar mais forte, né? Basicamente é isso. Mas é duro, né? Porque sai pesquisa de serviço abaixo do esperado, sai pesquisa de varejo abaixo do esperado, né? É tudo contra, né? Índice de inflação, pelo menos os de varejo, vindo alto, sobe juros, né? Então tá difícil mesmo pro varejo, né? Tá difícil pro varejo. Tá difícil. E a Shop está incomodando demais. É uma reportagem bem legal no Brasil Journal. Não sei que dia, essa semana. Muito legal, falando sobre o poder que a Shop está tendo muito rápido e não esperado. Fora o Mercado Livre, entendeu? Que são dois... Eu assumo, eu tô com medo de comprar na Shop. Porque é tão barato que me dá medo, mas tem gente que não tem. Eu tenho medo de ser caminhão roubado, de nunca aparecer a mercadoria que eu comprei. Porque o preço é muito fora, maluco. Compro fácil. Não, mas meu medo é só isso. É que você conhece os mano aí que se não aparecer, você... Uns tecos. E aí tem duas perguntas mais ou menos relacionadas aqui. O Felipe Lippe falando o seguinte: por que bancos e seguradoras estão caindo, então, mesmo com os juros? Qual que seria a explicação? E o Totalizando TV falando assim sobre as ações da B3, né? Se poderiam sofrer Porque muito. Porque teoricamente, banco ganha dinheiro mais com crédito do que com aumento de curva de juros. Então, se por acaso o juros subir, mercado estressar mais, diminuir crédito, o banco continua ganhando dinheiro pra cacete, mas ganha menos, entendeu? Então, teoricamente, banco é bom, já tem provado alguns estudos, alguns resultados, que banco é mais eficiente dando crédito do que apostando em ambiente de juros altos. Estou dizendo que ele não vai ganhar juros altos, ele vai ganhar bilhões do mesmo jeito, mas ganha mais com crédito. Então, se o crédito diminuir por excesso de juros, que pode afetar a PIB, de algum modo afeta o setor bancário, né? E fora, que eu não sei se isso pode estar acontecendo, não tem investidor o suficiente para o mercado brasileiro. Então, não é nada impossível de desovar Brasil para comprar no Nubank, tá? Isso aconteceu com o Redditor quando a Oncoclínicas entrou. Tipo, eu tenho que aportar 10% da minha carteira em setor de saúde. Não tenho dinheiro novo, gostei da Oncoclínicas, vendo o Redditor, vendo o Fleury. Então, não estou dizendo que isso é default. Tem que até procurar depois saber se alguém vai falar sobre isso. Nubank, 2,6 bi de dólares. Eu acho um absurdo, mas foi. Eu não duvido nada do pessoal começar a desovar um pouco o setor bancário para continuar comprado em Brasil. Ele não vai deixar de ter produto Brasil. Só que ele vai ter uma redistribuição para evitar aumentar a participação em banco, tá? Não duvido. Faz uma redistribuição, né? Por falar em Nubank, a gente tem as imagens lá do pessoal tocando o sino na NYSE, né? Abrindo as negociações do Nubank lá na NYSE. Qual é o código, hein? Com certeza se era esse ponto. No Brasil. Na NYSE lá, o pessoal vai aparecer daqui a pouquinho. Já temos as BDRs? BDR só a partir de amanhã, Guilherme. BDR só amanhã. A partir de amanhã. Olha o pessoal lá. A gente tem o teu áudio? Se tiver o áudio, eu não tô ouvindo aqui, eu não sei se eu... Nubank NUBR33. Temos o áudio lá, daqui a pouco o Vélez... Parabéns para todos vocês, eu não acho que vale isso tudo, mas parabéns. Vai tocar o Alcino lá. Eu acho sensacional isso aí. Parabéns, literalmente parabéns. Anitta tá aí? Anitta tá aí. Não é... Junqueira. A Anitta tá aqui? Deu pessoal tá de aí? imagem, valeu, obrigado. Pode Anitta voltar tá aqui pra gente. Tá aí? Ela tá aqui no estúdio. Pode voltar aqui pra gente. Obrigado. Pela participação. Show de bola. Legal. Tocaram o sino lá. Valuation 41,5 bilhões de dólares. Se a gente for fazer a proporção, né? É maior que Itaú, maior que Bradesco, maior que Banco do Brasil, maior banco da América Latina. E na B3 aqui, a quarta maior empresa, né? Perde só para Petrobras, Vale e Ambev.
baita negócio, né? Uma grande, né, digamos assim, em valuation, né? Mas, e aí, o que vocês acham desse valuation aí? Será que tá esticado demais? Não tá? Como que vocês veem? Eu sou um cético. Eu acho que tá. Tomara que esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Tem banco aí prevendo 100 milhões de clientes, né, pro Nubank daqui a alguns anos. Diga lá, Cabral. Eu acho o seguinte, uma coisa para o Nubank, ele vai mudar a história da corretagem no Brasil. Se ele vendeu aquilo tudo para o público dele, ele vai ser assim, em cadastro ativo, umas 5 vezes o mercado financeiro somado. Então ele muda, sem dúvida. O mercado financeiro, muita coisa é antes e depois de XP. XP mudou o mercado financeiro, é fato isso. Pode gostar ou não de XP, ele mudou o mercado financeiro. A história de popularizar gente autônomo, de criar uma base maior, mudou Pessoa a história física, do mercado. Você sabe, parabéns. E Nubank pode ser outro corte. Sim. XP se inspirou num case americano, né? Vocês sabiam disso? Não foi algo, né? Alguém já Charlie me falou. Schwab. Charlie Schwab. Alguém já tinha me falado o nome, eu esqueci. Charlie Schwab. Mas ao mesmo tempo, 2,6 bi, quer dizer, no caso isso é só um detalhe, vale o tamanho da empresa. 41 bi, eu acho que você pode estar um pouco emocionado, mano. Pô, a quarta empresa do Brasil pede em alguma ordem Vale, Petro e Ambev. Eu não lembro qual é a ordem das 3. Provavelmente Vale primeiro. Vale, agora, a ideia deles caiu no colo assim, ó. 20 milhões de cadastros em bolsa. Meu irmão, agora que vire 1 milhão. O Nubank Que ele perca 19 milhões disso. Porra, 1 milhão é gente pra caramba pra vender produto, mano. Perfeito. O Cabral, gente Nubank pra informou caramba. hoje de manhã que 7 milhões e meio de pessoas aceitaram, né, aquelas BDRs que Pô, foram então ele doadas. vai multiplicar por 3. Porque tem 3, vai virar 10. Tem 3 a 4, vai. Ele multiplicou por tirando 2 e aquela pouco. intersecção, né? Quem já é cadastrado na bolsa, mas tem, enfim, mas se você colocar mais 2 milhões de pessoas aí Pô, vai colocar gente pra caramba, mano. na bolsa, vai dar trabalho pros contadores também. Vai, a Isinvest vai te ver assim, ó, uma porrada de gente. Agora é ter um bom área comercial, um bom produto para vender. Não vai ligar para ligar título de capitalização, não vai ligar para, porra, tô aqui com um produto novo, o quê? Uma foto do Morales. Porra, ninguém vai querer, maluco. É coisa boa que tem que mandar. Pô, não é ótimo? Não, Na realidade, o ótimo seria se fosse um vídeo. Obrigado. esse NFT aí acho que não tem demanda. Poxa. Bom, falamos aqui do Nubank. Tinha uma pergunta aqui do Nubank antes da gente chamar o nosso convidado. O Ari falando assim, ó, ele tá indignado. Nubank valendo 4 vezes o Banco do Brasil. Tá certo isso? Parece que ele tá meio impressionado. Vale mais que o Itaú também. Vale mais que o Itaú. Vale mais que o Itaú. E aí falaram, né? Talvez essa onda de Nubank, de fintech, talvez os bancos digitais possam ter uma subida hoje. Aí vê Banco Inter caindo 1,20, o Banco Pan caindo 4,20. Então, não foi dessa vez que o Nubank puxou os bancos digitais aqui no Brasil também, né? Vamos ver como vai começar as BDRs amanhã, hein? Amanhã a gente conversa sobre isso também. Vamos falar então com o nosso convidado? Vamos trazer aqui o Gianfranco Pandabetting, especialista em aviação. Já está conectado aqui com a gente. Gentilmente recebeu o nosso convite para bater um papo aqui sobre o setor. Pandabetting, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Um prazer falar contigo. Um prazer meu também, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pela lembrança. Admirável mundo novo, né? Um banco digital chegando e vale mais do que instituições bancárias com centenárias aí. Mas, enfim, essa velocidade de transformação dos negócios hoje. Pois é, hoje em dia é tudo digital, tudo transformado, né? Fintechs, startups valendo milhões, bilhões de dólares, de reais, né? A gente fica até tentando entender toda essa velocidade, né?
Mas uma área que acaba tendo inovação também, né? Mas não na mesma velocidade dessas fintechs é a área de aviação, né? Eu queria começar falando contigo para entender um pouco sobre esse cenário, né? Como que você tem visto esses principais desafios, né? E as principais questões que são sensíveis aí para o setor de aviação, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? A gente veio de um ano de 2020 que muito impactou esse setor de aviação. 2021 era um ano onde se esperava que as coisas pudessem melhorar, pudesse ter reaberturas, pudesse ter mais viagens, e onda atrás de onda de coronavírus acabou segurando um pouco essa retomada. Então eu queria saber sua visão, sua percepção, um panorama aí de todo esse setor de aviação, por gentileza. Claro, poucos setores de atividade econômica estão mais acostumados a suportar crises do que a aviação. A aviação na verdade, ela é basicamente uma crise esperando para acontecer. Porque se a gente for pensar do ponto de vista meramente lógico, chega a ser ilógico você levantar 450 toneladas do chão, voar 15 horas e chegar do outro lado do mundo. Desafia o nosso entendimento básico, né, de leve e pesado, de velocidade, de tempo e distância. Então, esse é um setor que lida com crises desde a hora que começou a transportar passageiros há pouco mais de 100 anos. E, paradoxalmente, é um setor que tem mais de um século de existência e que ainda não aprendeu ou não conseguiu trazer retorno sobre o investimento de forma perene e sustentável. A margem histórica de retorno da aviação é negativa, e estou falando isso antes da pandemia. Até costumo brincar, né? Eu sou casado com uma moça que é judia, tenho 2 filhos judeus, então o comentário ele pode parecer racista, mas não é. Basta ver o número de judeus que são donos de companhia aérea, tirando o German Efromovich, mais nenhum. Então, por que isso? Porque eles fazem contas, né? Eles sabem que ganhar dinheiro em aviação é algo absolutamente temerário, difícil. Claro que existem exceções, existem companhias, empresas e mercados que conseguiram trazer retornos poupudos. Mas é um setor cíclico, é um setor desafiador e é um setor que está enfrentando uma crise sem precedentes. A gente sabe os efeitos da pandemia em todas as economias, em todos os setores do mundo, mas a aviação foi abatida, né, da noite para o dia. Eu lembro que eu estava numa viagem a trabalho em Londres em março de 2020, conversando com um agente do setor financeiro. Ele tinha acabado de chegar de Hong Kong e estava espirrando. E eu falei, olha, só espero que você não tenha andado por Wuhan. Isso foi dia 9 de março de 2020. A gente deu risada, terminou a reunião e 2 dias depois o mundo parou. E setor nenhum estava pronto para isso, mas a aviação foi pega especialmente de calças curtas, né? Porque como é um setor que historicamente sempre teve margens muito anêmicas, ele trabalhou muito duro para conseguir empatar, para conseguir chegar no break-even, para conseguir trazer algum retorno para o investimento, né? E isso foi conquistado duramente, mesmo nos mercados em que a aviação já é um setor mais consolidado, em que a própria dinâmica do mercado é mais madura, como, por exemplo, América do Norte e Europa, as empresas historicamente trabalham com margens anêmicas, margens muito, muito magrinhas. Aí você coloca 30%, 40%, 70%, 80% de queda na receita, da noite para o dia. Então, a aviação nunca viu nada parecido e provavelmente nunca mais verá, porque essa é uma crise que está separando homens de meninos, assim. E não são todas as companhias aéreas, nem todos os fabricantes também, porque é toda a cadeia, né? Não é só a companhia aérea, é o fabricante, é o fornecedor, é a empresa de leasing, enfim. A indústria está tendo que se reinventar. Algumas conseguiram, outras estão assim, no limite, com o elástico puxado até onde dá. E essa variante aí do Omicron é uma ducha de água fria nos planos das companhias que começavam a ver a luz no fim do túnel. E agora que parece que essa luz no fim do túnel é uma locomotiva vindo a 200 por hora. Então, não está fácil.
Maravilha. Aqui comigo está o Alan Gani, está o Alexandre Cabral também, tem perguntas? Ô Gianfranco, boa tarde, prazer falar contigo. O quanto que os governos no mundo, não sei se você tem esse dado, eles ajudam as companhias de aviação, se existe algum tipo de subsídio, porque como você falou, né, é um negócio muito complicado, de margens apertadas, mas é algo extremamente necessário para a sociedade moderna. Existem aí suportes do governo ou não? Existem, mas infelizmente cada governo tem a sua política, cada sociedade tem a sua percepção daquilo que é justo, necessário ou suficiente em termos de ajuda. E, infelizmente, a ajuda foi aplicada, infelizmente digo do ponto de vista de brasileiro, né? Infelizmente, a ajuda foi aplicada de forma completamente dispara entre sociedades, entre mercados. Então, você vê linhas de crédito abertas emergencialmente nos Estados Unidos, ajudando as grandes companhias aéreas do país. Na verdade, um governo rico como o norte-americano tinha capital para dispor, para ajudar a sociedade como um todo, mas eles certamente, imediatamente, quando viram a severidade da crise, estenderam as mãos e abriram as burras do erário público para ajudar as companhias aéreas lá. A Europa fez a mesma coisa, em alguns casos ela se viu na obrigação de estatizar as companhias aéreas, no caso da Itália, né? A Alitalia desapareceu para entrar no seu lugar uma empresa 100% estatal. Portugal fez o mesmo com a TAP e outros países em que as leis de mercado parecem ser mais honradas, como por exemplo a Alemanha, o governo alemão falou, tome aqui Lufthansa 11, 12, 14 bilhões de euros, mas isso aqui não é a fundo perdido, é um empréstimo e vocês vão ter que devolver. E infelizmente no Brasil, o Estado brasileiro mais uma vez vira as costas para o setor, ignorando o fato de que a aviação é indutor de crescimento e a aviação é um setor que dinamiza 51 outros setores da economia, desde o motorista de táxi que está esperando o passageiro chegar em Cuiabá, o dono de hotel, o dono de restaurante, pessoas que viajam para tratamento médico, né, que é um outro mercado. Enfim, o Estado brasileiro, historicamente, nunca entendeu a importância do papel da aviação no Brasil. A aviação no Brasil é um fator de integração nacional, porque o Brasil tem 5 mil municípios, né, e uma péssima infraestrutura terrestre, né, nem fluvial, nem indústria ferroviária, as estradas um pouquinho melhores, mas enfim, é um país que para chegar realmente abranger, integrar todo o país precisa de avião. Então, os investidores podem ter certeza que, apesar das dificuldades, o Brasil sempre vai precisar de transporte aéreo. Olá, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Rio-São Paulo, famoso Santos Dumont Congonhas, sempre foi uma rota boa para a companhia aérea. Uma rota lucrativa, você andava de avião, ele sempre estava cheio. Quando um avião dava overbooking, às vezes você demorava 2, 3 horas para ser encaixado. Só que o que muitas empresas perceberam, que não tinham percebido até 19? Home office funciona. Então significa que muita gente pode ser que demore a voltar a trabalhar ou nunca mais, quer dizer, no escritório, ou até nunca mais volte. Então, com isso, essas reuniões de trabalho que exigiam muito deslocamento, principalmente deslocamento local, pode diminuir demais. Como é que está essa malha tão disputada Rio-São Paulo aí no setor aéreo? Ainda estão sentindo muito? A previsão é de não voltar tão cedo, sabe? Olha, essa pergunta é muito interessante e ela tem algumas maneiras de ser respondida. A primeira é a constatação de que a pandemia ensinou uma parte importante do público a ficar em casa, a ficar no chão. Então, um volume importante de viagens feitas tradicionalmente para cumprir agendas de negócio deve desaparecer para sempre. Ou seja, ficou patente que, ainda que não seja a mesma coisa, é perfeitamente possível você fazer reuniões virtuais como estamos fazendo agora, né? Antes da pandemia, provavelmente eu estaria no estúdio de vocês. Então, a gente aprendeu a usar os meios online para se conectar, para tomar decisões e para cumprir agendas de trabalho.
As companhias aéreas sabem disso, elas já estão recalculando, refazendo os seus planos de negócio, porque ainda que esse tipo de mercado volte aos patamares pré-pandêmicos, isso não vai acontecer da noite para o dia. E, de uma certa maneira, toda a indústria, né? Porque, se a gente pensar, não era só o avião, era o turismo de negócios, né? Era o hotel que fazia o evento, era a convenção de vendas que reunia a turma toda do Brasil no resort no Nordeste, e esse segmento inteiro está impactado provavelmente para sempre, ou seja, deve voltar, mas não a 100% do que era a níveis pré-pandêmicos, e aí ao longo dos anos vai crescendo organicamente. Um outro segmento, porém, né, ele está com demanda reprimida, que é a viagem de turismo, até porque ninguém mais aguenta ficar trancado em casa, ou as pessoas estão cansadas de não poder ter a liberdade de ir e voltar para fazer viagens de cunho pessoal. Isso, de uma certa maneira, equilibra a primeira parte. Agora, falando de Brasil, né, da linha Rio-São Paulo, da ponte aérea, tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante lembrar. Por incompetência na gestão do transporte aéreo e, sobretudo, na gestão de tráfego aéreo, a gente hoje acha normal voar de Congonhas para Santos Dumont e vice-versa em 50 minutos. Só que aeronauticamente, a gente podia fazer essa viagem em 30 minutos. Esses 20 minutos que os aviões passam a mais no ar porque o Brasil é um país que tem uma absoluta incompetência na gestão do tráfego aéreo, e quando essa pandemia acabar e o tráfego voltar nos níveis pré-pandêmicos, ou seja, a gente retomar a aviação como ela estava, a gente vai continuar a experimentar gargalos de infraestrutura. Eu vou te falar uma coisa, até como executivo do setor, né, eu te digo que as companhias aéreas brasileiras são muito, muito bem administradas, porque elas têm que encarar um mercado com constantes mudanças políticas, com variações cambiais inesperadas e às vezes muito dramáticas, com o combustível mais caro do mundo, e elas têm que carregar nas costas um nível de ineficiência na gestão do transporte aéreo que é apavorante. Vou te dar um exemplo, eu era executivo de uma companhia aérea brasileira, e naquela época a empresa voava para mais de 100 destinos. E um dia fecharam o aeroporto porque os extintores de incêndio estavam vencidos e não tinha como apagar um eventual incêndio no terminal. Estou falando lá do interior do Amazonas. Ou seja, a gente teve que interromper nossas operações e deixar de servir uma comunidade porque o aeroporto não fez a gestão de extintor de incêndio. Assim, esse é um exemplo prosaico, mas ele é verdadeiro e mostra que para você ser empreendedor no setor de aviação no Brasil, você tem que ser, antes de tudo, um forte. Tá tendo algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Wellington falando o seguinte, já que a maioria dos aviões acaba sendo fruto de leasing, qual seria o bem material de maior valor de uma empresa aérea? Quando a gente vai analisar assim, a empresa, se o avião está todo vinculado, né, por meio do leasing. Olha, primeiramente agradecer ao Wellington. Não é bem verdade. Hoje em dia, uma companhia saudável, capitalizada, ela tem um mix de negócios na hora de adquirir o avião. Tem o leasing operacional, mas também tem o leasing financeiro. E tem compras diretas, embora essa modalidade hoje não seja a preponderante. Então, continua sendo, se você for isolar um fator, um elemento só, o mais importante continua sendo a aquisição de aeronaves, porque quando a gente para pensar que um desses aviões que faz a ponte aérea custa o mesmo que uma fábrica construída do zero em qualquer outro setor, 120, 150, 180 milhões de dólares, né? Você vê que essa é uma indústria que devora capital com uma velocidade, com uma voracidade impressionante. Mas, sem dúvida nenhuma, a aquisição de aeronaves continua sendo a rúbrica, o item mais elevado de qualquer plano de negócios. Até porque, né, uma companhia aérea no Brasil hoje, as 3 maiores companhias aéreas do Brasil hoje, estão com frotas acima de 100 aeronaves, né? Multiplica isso por 150 milhões de dólares para pegar o modelo mais baratinho, você faça ideia da quantidade de capital empatado apenas para ter esses aviões
parados. Depois você tem que colocar combustível, pagar o salário de tripulação, seguro, enfim. Não é brincadeira. Ô Panda, gastos altíssimos, investimentos muito elevados, também a questão de ser afetado por dólar, né? Margens baixas e tudo mais. O que justificaria o investidor comprar ações aí de uma empresa aérea? Qual que seria o fator aí positivo? Existe uma realidade, né, que a nossa vida, como nós a entendemos hoje, só é possível por causa da aviação comercial. Não dá para imaginar o planeta sem aviões comerciais. E não apenas do ponto de vista pessoal, né? A gente muitas vezes trabalha o ano inteiro para ter um mês de férias e normalmente esses planos de férias passam por você ter que subir num avião para conhecer outros países, para conhecer melhor teu país, enfim. Os aviões fazem parte do nosso estilo de vida. Isso sob um aspecto estritamente pessoal. Profissionalmente, do ponto de vista econômico, a aviação, como eu falei, né, ela dinamiza 51 outros setores diretamente. Então, não dá para imaginar as economias mundiais hoje prescindindo do transporte aéreo. 1/3 de todos os bens produzidos no mundo, se você juntar o produto nacional bruto do mundo todo, de todo o planeta, 1/3 dos bens produzidos voam, são transportados por via aérea. Os outros 2/3 por outros modais de transporte. Então, para o investidor, ele sabe que, passada a pandemia, e uma hora ela vai acabar, vai haver demanda reprimida e vai continuar havendo necessidade de se transportar por via aérea. No fundo, a gente sabe que ninguém gosta, ou pouca gente, né, viajaria de avião porque gosta, né? Eu sou fanático, para mim a melhor parte é o avião, é o voo. Mas para a maior parte das pessoas, né, o pessoal quer acordar em Paris, quer chegar logo em Fortaleza, enfim, a turma quer chegar no destino. E não tem maneira mais rápida de vencer grandes distâncias do que o avião. E segura, né? Rápida e segura. Porque, por exemplo, em 1958, esse foi o primeiro ano em que o número de passageiros no Atlântico Norte foi maior em aviões do que em transatlânticos, em navios. E nunca mais se olhou para trás, né? Nunca mais o pessoal parou para pensar, puxa, será que eu vou de navio, vou de avião, vou de trem? O avião faz parte das nossas vidas. Então, os investidores que estão aí matutando, né, o que eles podem fazer com o capital deles, eles sabem que, uma vez vencida a pandemia, eles vão ter que voar novamente e vai continuar sendo um setor incrivelmente atraente, porque tem uma frase do Robert Crandall, que foi o mais importante executivo de aviação nos Estados Unidos, o cara que dinamizou e transformou a American Airlines, então, na maior companhia aérea. Ele falou uma coisa que eu acho bárbara, ele falou, esse é o único setor em que a testosterona vale mais do que o neurônio. Algumas decisões são tomadas de forma muito impulsiva, de forma muito pouco razoável a princípio, mas não adianta. A aviação é muito sexy e ela vai continuar atraindo capital, sim, porque é muito sexy você imaginar que você faz parte dessa indústria que é mágica, né? No final das contas, ela continua sendo mágica. Panda, eu queria saber um pouquinho a respeito de alguns movimentos até de consolidação que a gente está vendo no setor, ou pelo menos tentativa de, né, consolidação, porque, como você falou, foi um período bastante desafiador, que a demanda caiu, a possibilidade de voar acabou ficando bastante restrita e muitas empresas acabaram se afundando em mais dívidas ainda, né? E aí começou esse movimento de uma empresa querer comprar outra, fazer propostas e tudo mais. Você vê esse movimento prosperando, você vê as empresas maiores crescendo ainda mais, ganhando espaço, ganhando rotas, ganhando cada vez mais possibilidade de crescimento? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque isso vem da própria natureza do setor. Quando a gente estuda aviação, a gente entende que esses grandes movimentos de aquisição, de aniquilação do concorrente, de fusões, de incorporações, algumas de caso pensado e outras até feitas de forma hostil, isso tudo faz parte da história do setor. É um setor que tem um comportamento de sanfona. Por quê? Porque ele está diretamente atrelado aos humores da economia.
E a gente sabe, vocês melhor do que ninguém sabem como a economia sempre foi e sempre será cíclica. Então, a aviação colada nesse movimento cíclico da economia, ela vai e volta. Então, existem fases em que você tem mais capacidade do que demanda, aí os balanços se tingem de vermelho. E existem fases em que você consegue, depois de muito esforço, ajustar, fazer o match de demanda e de oferta, como, por exemplo, a gente experimentava nos Estados Unidos nos anos anteriores, imediatamente anteriores à pandemia, em que as grandes empresas aéreas lá estavam experimentando lucros recordes, resultados acima do bilhão, nos balanços de EBITDAs fantásticos, resultados acima de bilhão, para a grande maioria das operadoras. Por quê? Porque, finalmente, depois de um longo e tenebroso período de fusões, incorporações, falências, a demanda estava ajustada com a oferta lá. E no Brasil, a gente estava também começando a experimentar esse mesmo fator. A gente tinha aí uma adequação entre demanda e oferta. Claro, depois do desaparecimento, por exemplo, da Avianca Brasil, depois de alguns ajustes dolorosos, mas, enfim, existia essa realidade. O fato é que, no período pós-pandêmico, após março de 2020, como a gente já conversou aqui, a ajuda dos governos foi totalmente díspara. Algumas companhias, alguns mercados viram uma injeção adicional de capital vindo dos respectivos governos. Algumas empresas se viram beneficiadas, estão fortalecidas diante das suas concorrentes. E, claro, alguns mercados no mundo estão se recuperando mais rápido do que outros, né? Você pega, por exemplo, a Europa, ela é um mercado de aviação comercial que praticamente, tirando um ou outro país, não tem muitas rotas domésticas, né? Portugal, por exemplo, você tem 3 ou 4 rotas domésticas, o resto é internacional. E o setor de viagens internacionais foi duramente atingido, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil é um continente. Enquanto assim, a gente não consegue retomar as rotas internacionais com o vigor que elas tinham antes, as empresas aéreas brasileiras estão deitando e rolando no setor doméstico, porque é um país continental. Então, o resumo, né? Tudo isso vai continuar acontecendo porque isso é a essência do setor. Era antes da pandemia e vai continuar sendo. A gente viu aí alguns movimentos até muito notáveis, né? Como, por exemplo, ventilou-se aí que a Azul estava trabalhando em fazer um takeover hostil em cima da Latam, né? Enfim, aí fez proposta. O fato é que a gente fica de olho arregalado com tudo isso, mas se a gente voltar para a média histórica, não mudou nada. O tempo inteiro a indústria fez assim e, pelo visto, vai continuar fazendo assim. E tem uma explicação histórica. As companhias aéreas foram fundadas quase todas por pilotos de caça. E o piloto de caça, quando vê outro avião, ele abate. Então, na aviação, o ditado concorrente bom é concorrente morto é uma realidade desde que a gente estuda esse setor, há mais de 100 anos. Panda, deixa eu tirar uma dúvida contigo, que minha esposa, quando eu soube que ia falar contigo, me mandou uma pergunta. Ela trabalha com comércio exterior há 30 anos. E o que está acontecendo no mundo? Eu vou do navio para chegar na aviação. Está faltando container no mundo. Então, está faltando container no mundo, muita coisa eles tiveram que jogar para o aéreo. Porque senão não chegava no destino, mesmo pagando tarifa bem mais caro no aéreo do que pagaria no navio. Só que muitos aviões, foi utilizada, a Azul fez muito isso, tirou a cadeira, tirou o assento e brincou de transporte de carga de um lado para o outro. Com a possibilidade da normalização dos passageiros, como é que vai ficar o setor de carga, que aproveitou esse buraco que foi deixado pelos passageiros para utilizar até mesmo avião de passageiro como carga? Como é que você enxerga, você acha que vai ter um boom de preço de tarifa do setor aéreo por falta de avião devido à volta dos passageiros? Não, eu acho que tem duas maneiras de enxergar isso. Nenhuma das duas eu acredito que seja absolutamente correta ou uma mate a outra. Por um lado, setores da economia entenderam que sim, fazendo as contas é perfeitamente possível usar o modal aéreo como principal vetor de transporte de bens, de produtos, de insumos, né? Substituindo, como você falou, havia
terrestre, os navios, caminhões, enfim, outros modais de transporte, né? A gente sabe que quem trabalha com comércio exterior está fazendo as contas e vendo como o preço de um container foi multiplicado por 7, 8, às vezes 9 vezes, né? Então, muitas vezes, no cenário assim, você faz as contas e fala, tá bom, mando por avião, ao invés de levar 3 meses, vai levar 30 horas e chega. Então, novamente, essa crise, né, serviu para ilustrar, para abrir para uma série de setores da economia as portas do transporte aéreo de carga. E, naturalmente, na medida que os mercados de passageiros forem retomando a normalidade, essa capacidade vai sendo desviada desses aviões que transportam, ainda que de forma temporária, que transportam carga no porão, ou como você falou, algumas empresas chegaram até a tirar os assentos e colocar parte da carga no deck principal. Isso gradativamente vai voltando à normalidade, e aí o setor de carga também vai se ajustar, porque a realidade é que as empresas cargueiras estão voando como nunca voaram, né? E também estão experimentando um aumento na receita média por carga quilômetro transportada, por tonelada quilômetro transportada, né? Por quê? Porque realmente em alguns mercados não existe mais capacidade disponível, assim, o que você tiver para voar, você vai voar. Então a gente vê algumas coisas incríveis, assim, companhias que estão surgindo da noite para o dia para explorar esse setor, pegam aviões que estão encostados no deserto, e são milhares de aviões que estão encostados, e transportam a carga só no porão. Está mais do que compensando fazer esse tipo de operação. É uma realidade absolutamente única e deflagrada com a pandemia. Tem mais algumas perguntas aqui, Panda, principalmente sobre olhar para o futuro, né? O Especulador e o Totalizando TV, eles fazem uma pergunta que eu vou juntar as duas aqui, sobre tendência de transporte elétrico, táxi aéreo, carro voador. A própria Embraer já tem feito bastante convênio, né? E conversas com companhias para poder disponibilizar o braço elétrico deles. Queria saber como que você vê essa situação da eletrificação, pode chegar nos aviões comerciais, isso é mais complicado nesses aviões comerciais, isso aí é mais para individuais, né? Como a gente tem visto esses carros voadores da Embraer serem anunciados aí. Como que você vê o futuro da aviação em torno dessa eletrificação bastante comentada ultimamente? Olha, eu vejo com olhos absolutamente fascinados. A gente está no limiar de uma série de novos produtos, novas tecnologias, que, na verdade, eu acredito, devem privilegiar não apenas uma matriz energética. A aviação elétrica comercial é uma realidade, é só uma questão de tempo, não é se, e sim quando, né? E quais vão ser os primeiros aviões 100% elétricos, porque a tecnologia já está aí, já está sendo desenvolvida. Então, claro, pode ser que a gente comece com uma capacidade relativamente limitada, com aeronaves de porte pequeno a médio, mas é exatamente como a capacidade dos computadores, das câmeras fotográficas, de tudo aquilo que é tecnologia. A curva de ganho ela é exponencial, né? E se você, às vezes, começa com uma bateria de celular que durava 4 horas, hoje dura 4 dias. A mesma coisa com tecnologia de motores, né? A velocidade de desenvolvimento dessa tecnologia é espantosa. Com essas tecnologias, já está nascendo uma nova categoria, que são esses veículos, vamos dizer assim, veículos urbanos elétricos, né? Que são quase como super drones que decolam e pousam verticalmente. Já existe tecnologia para eles serem pilotados remotamente, dispensando até um piloto, ou seja, pode ser um veículo pessoal, você tem um treco desse estacionado no jardim da sua casa, decola e vai trabalhar nele, assim, é um pouco Jetsons, né? Mas não é como ou será, é quando, né? A Embraer e outros fabricantes já têm aí plataformas muito promissoras, e isso vai ser uma realidade, sobretudo no transporte nas grandes urbes, nas grandes cidades. E isso vai trazer um certo alívio, claro, não para a massa, mas para aqueles que têm maior capacidade.
esses veículos, né, na falta de um nome mais adequado, não são exatamente aviões, mas também não são automóveis, enfim, esses veículos aí híbridos vão fazer parte das nossas vidas, certamente em mais 10 anos. Existe um outro segmento que é muito interessante, que é o retorno das viagens supersônicas. A United Airlines pretende estar voando um jato supersônico em 2029. Existe uma outra matriz energética, que é o hidrogênio, que não foi deixado de lado. Então, trabalham em aviões de grande capacidade, que inclusive se assemelham até a baleias voadoras, porque o hidrogênio, por mais que você comprima, ainda requer um volume grande para ser armazenado, mas não está descartado aviões 100% propulsados, tracionados com energia que vem do hidrogênio. Então, é um momento muito interessante para se observar, porque matrizes tecnológicas, grandes ideias, pensamentos fora da caixinha estão acontecendo todos os dias. Existem fabricantes novos se aventurando, novas tecnologias, novas matrizes energéticas, por duas razões. A econômica, que é sempre a primeira e a que fala mais alto, né? Enfim, eles querem e precisam baixar o custo de transporte. Esse é um desejo de fabricantes e de operadores, mas a gente não deve também esquecer as questões de foro ambiental, né? Essas novas tecnologias são mais limpas, são mais verdes, e é o que a gente quer para o mundo dos nossos filhos, né? Um mundo em que a gente possa respirar, em que a gente pare de sujar rios, oceanos, mares e a terra com a queima de combustíveis fósseis, né? E não renováveis. O Panda, durante anos, né, as companhias aéreas, elas exploraram bastante serviços com qualidade, enfim, aí vieram as companhias low cost, né, um novo modelo de negócio. Tem depois eu percebi aí uma retomada para esse modelo de qualidade nos serviços, né, algo aí num meio termo. Existe hoje alguma tendência nova, além dessa tendência energética que você bem colocou, mas uma tendência aí mais na parte de serviços da companhia aérea? Existe sim. Se a gente puxar a linha histórica, até 1978 a aviação era completamente regulamentada no mundo inteiro. O governo Jimmy Carter, nesse ano, tinha assinado o Deregulation Act, que foi um decreto promulgado pelo governo norte-americano que desregulamentou a aviação nos Estados Unidos. E a gente sabe que, a grosso modo, ela ainda responde por 50% do total da aviação comercial no mundo. Até esse ano, quem fazia o teu custo era basicamente o teu departamento financeiro que calculava os teus custos. Você chegava para o governo e falava, olha, o meu custo é tanto, eu preciso de tarifas nesse patamar para trazer retorno. Em 78, com esse Deregulation Act, né, a partir de 78, o Deregulation é 77, isso tudo mudou. A partir desse ano, a grosso modo, quem começou a fazer o teu custo foi teu concorrente, porque a partir desse ano, o governo americano liberou a competição completamente. E de 77 até hoje, o que a gente viu foi uma verdadeira revolução. Por que eu estou falando isso? Porque até 78, você tinha o desenho do produto baseado no luxo, porque você tinha um grupo pequeno de pessoas que podiam arcar com os elevados custos por uma passagem. Então, você pagava muito, mas tinha muito em troca. Caviar, champanhe, etc, etc. O mundo da aviação mudou a partir desse ano e, sobretudo, de novo lá nos Estados Unidos, surgiu a Southwest Airlines, que é a mãe de todas as empresas aéreas de baixo custo, baixa tarifa, né? Low cost, low fare. E eu estava falando que é difícil ganhar dinheiro na aviação. A Southwest, ela só teve lucro, à exceção de 3 trimestres na história dela. Ela está fazendo 50 anos agora. Ela é a empresa de margem mais lucrativa na história, margem histórica, né, mais positiva. Ela, de novo, ela só teve prejuízo em 3 trimestres, em praticamente 50 anos. Estou falando antes da pandemia, tá? E aí, ela mostrou que era possível desenhar um modelo diferente, que não estava baseado no caviar e na champanhe, e sim em transportar pessoas de A até B pelo menor custo possível. Nasceram e explodiram as low costs no mundo inteiro, e elas só foram possíveis porque essa desregulamentação, ela nasceu nos Estados Unidos, e aí ela começou a valer para a Europa,
para a Ásia e a partir de 1991 para o Brasil também, que foi quando o país começou a desregulamentar a competição no mercado doméstico. Até 91 a gente tinha que pedir para o governo autorização para absolutamente tudo. De 91 para cá, governo Collor, as coisas começaram a ficar mais liberalizadas. E aí no Brasil começaram a surgir novos modelos de negócio. Surgiram as primeiras charteiras, né, as empresas charter, né? Depois, com a entrada da Gol, que foi a primeira a nascer esse novo ambiente competitivo, ela veio com uma proposta de baixo custo, baixa tarifa, proposta que fez uma verdadeira revolução na história da aviação comercial brasileira e que deu a ela a condição de crescer até chegar à posição de liderança no mercado doméstico. E ela foi fiel a essa proposta nos seus primeiros anos. Depois ela andou entendendo que não valia a pena ter custos tão baixos, porque ela gozava de um duopólio juntamente com a TAM. Ela subiu os preços e a TAM pegou e falou, então tá. Então aí foi uma situação meio perversa. A TAM reduziu a qualidade, a Gol subiu o preço, a gente ficou com uma oferta muito parecida. Em 2008 surge a Azul com uma proposta nova, e agora eu chego no final da resposta. Hoje existe a tendência a um novo modelo de negócio, que é um modelo híbrido, ainda não se criou, não se cunhou um termo para definir, mas é uma empresa, por exemplo, como a Azul, que oferece preços competitivos com um serviço de melhor qualidade. E a Azul também mudou um pouquinho essa proposta, quando percebeu que já estava tendo uma massa crítica, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e eu como consultor de aviação, trabalhei na modelagem desse projeto, na Breeze, que é a empresa aérea que o David Neeleman, né, que é o fundador da Azul, montou nos Estados Unidos, tem uma nova categoria que eu acho que é a mais moderna, que é a seguinte: você oferece para o passageiro a possibilidade de ele desenhar o que ele quer da companhia. Então, no mesmo voo, se você quiser voar pagando $49, você voa. Você não vai ter direito a escolher sua poltrona, a carregar a bagagem de mão, a reservar um assento, a ser o primeiro a embarcar, nada disso. 49 te compra um assento de A até B. Quer ser o primeiro a embarcar? Pague mais $10. Quer levar uma mala? Mais $30. Quer sentar na janelinha e escolher a sua poltrona? Mais $13. Quer tomar champanhe e comer caviar a bordo? Estou esperando, mas enfim. Mas quer uma refeição? Pague também. E no futuro vai ter isso mesmo, você vai poder inclusive escolher cardápio, a tecnologia já está aí. Né? Você fala assim, eu quero voar de São Francisco para Nova York, saindo às 8 horas da noite de São Francisco, eu quero um jantar espetacular, vai lá, entra no site, escolhe o cardápio, paga, e o jantar é servido para você que comprou aquela refeição. E o cara que está sentado ao teu lado pagou $49 para voar de São Francisco para Nova York. Então, na verdade, isso tem um nome técnico que são as tarifas desenroladas, unbundled fares, né? Então você cobra um básico e vai adicionando os extras, e cada um compra o que quer. Então você, por exemplo, pode falar, não, eu quero assento reservado, mas não faço questão de tomar champanhe. O cara do teu lado fala, não, eu quero tomar champanhe, mas posso sentar em qualquer lugar. O cara sentado atrás de você fala, não, vou viajar só com uma mochila, não preciso pagar $30 para colocar uma mala no porão. Então essa tendência, ela está pegando, ela está se alastrando, porque ela por si só tem no seu bojo algo muito justo, né? Que é, eu pago aquilo que eu consumo, eu pago aquilo que eu compro, e ela tem um poder, ela é muito sedutora, né? Porque você pode realmente desenhar o produto como você quer. Então, eu por exemplo, ligo muito para espaço e pouco para o que eu vou comer. Então, tem companhias aéreas nos Estados Unidos, a Breeze, por exemplo, que eu falo, não, eu quero pagar $30 para sentar numa poltrona que tem um pouquinho mais de espaço para as pernas, e eu vou ou comer antes ou levo um sanduíche. E o cara que está do meu lado fala, não, quero uma refeição completa. Então, essa é uma tendência, e isso não vale apenas para as empresas de low cost, low fare. E, finalmente, né, eu estou me alongando um pouquinho, tem mais uma tendência que é muito interessante, sofreu um pouquinho na pandemia, mas que eu acho que veio para ficar, que são as empresas de baixo custo em rotas longas. Por exemplo, a Norwegian, que sofreu barbaramente na pandemia, mas que meio que está renascendo aí com o nome de Norse Airways, que é uma companhia de baixos custos. Eu, por exemplo, já fiz um voo da Flórida para Londres por $250, ida e volta. E era um produto que eles vendiam. Né? Você quer um pouquinho mais de espaço, quer ir numa poltrona mais legal? $750, você ia num equivalente a uma classe executiva deles.
isso era menos de, sei lá, isso era praticamente 20% do preço que a concorrência estava cobrando. E eu acho que tem espaço para essas companhias, quando o mundo estiver um pouquinho mais normalizado, essas empresas de baixo custo em rotas longas devem continuar existindo. Maravilha. Só um comentário rapidinho, é um paralelo, tá? Entrou uma empresa de ônibus no Brasil tem uns 2 meses, Flixbus, eu nunca tinha ouvido falar dela, é uma empresa europeia. Ela está trabalhando exatamente assim. Se você quiser sentar no corredor é um preço, sentar na janela é outro. Se você, resumindo, você faz Rio-São Paulo por R$20, mas se você quiser um pouco mais de luxos, pode chegar a 150. Dependendo aonde você se adapta dentro do ônibus e a mala. Isso no setor de ônibus. Então dá para todo mundo, né? Ônibus, aéreo. Sim, etc. eu trabalho como consultor. Eu trabalho como consultor e um dos meus clientes é a Aviação Águia Branca, que é um grupo enorme, assim, incrivelmente competente lá do Espírito Santo. E a gente já estava monitorando o trabalho que a Flix faz, porque a Flix é a maior transportadora de ônibus da Europa, e ela cresceu barbaramente porque ela adotou algumas ideias, vamos chamar assim, que vêm do setor de aviação. Porque, no fundo, é transporte, né? A diferença é que um tem asa e o outro não. Então, esse tipo de facilidade, esse tipo de capacidade de oferecer produtos que se adaptam às necessidades das pessoas é uma tendência irrefreável, tornada possível pela tecnologia. Na hora que eu compro o produto, eu escolho as características que eu quero nesse produto e pago por isso, né? Existe total transparência, não existe quebra de expectativas. Você fala, bom, você quer voar apertadinho é R$49. Se você quer voar com espaço para as pernas é R$109. Vale a pena? É uma decisão tua, né? E vale para ônibus também. Então, a Flix é uma empresa incrivelmente bem sucedida na Europa e está chegando aí no Brasil mesmo, contudo, até porque também no rodoviário o Brasil entrou num processo de desregulamentação. Quem viver, verá. Maravilha. Panda, nosso tempo infelizmente acabou aqui, mas vou fazer das palavras do Leonardo Marçal as minhas aqui. Deu aula demais, parabéns. Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui e dar essa aula aqui sobre aviação, sobre o cenário para o setor. É muito importante para os investidores, né, saberem, além dos números, né, saber como se comporta o setor, as empresas e tudo mais, como que também especialistas vêm daqui para frente. E a gente agradece mais uma vez sua presença aqui com a gente. Uma ótima quinta-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, muito honrado de estar com vocês aqui. Um grande abraço. Valeu, Panda, um abraço para vocês. Foi o Panda Betting, especialista em aviação aqui com a gente. E já são 3 horas e 33 minutos. O D-Trade tá chegando, tá logo ali. Deixa eu dar um giro da bolsa aqui, porque daqui a pouquinho o Daniel Morales vai trazer também informações, novidades sobre o IPO do Nubank, que aconteceu lá em Nova York. A bolsa agora caindo 1,28, deu uma reduzida nas perdas aos 106.713 pontos. Varejo ainda segue em baixa, liderando as baixas. Deixa eu ver só como tá Azul. Azul caindo 1,18 agora, Gol subindo 0,46. Não, subindo 0,59 agora. Vamos então com o Daniel Morales trazendo novidades sobre o IPO da Nubank. Conta pra gente aí, Daniel Morales. Vamos lá, Felipe. A estreia do Nubank foi bem, tá indo bem, melhor dizendo, em Wall Street. O papel que ontem no IPO foi cotado a $9, abriu os negócios valendo 25% a mais, cotado a $11,25. Já acelerou para 32% a $11,91. Essa cotação leva a fintech brasileira a ser avaliada em 51,8 bilhões de dólares, consolidando-se aí como a mais valiosa casa bancária da América Latina. Vamos ver como é que está o Nubank agora. Lá está subindo agora, na Nasdaq está subindo 10,61%. É isso aí, Felipe. Maravilha, Daniel Morales. Vamos trazer os 4 aqui. Não há mais tempo para mais nada, como diria o narrador esportivo. Então, o Cabral está dando aula ali para o Daniel Morales. Aula de interpretação de gráfico. Não, o que acontece? Não, nem interpretação de gráfico. Isso é coisa muito comum.
o que acontece em dia de IPO? É muito comum os provedores, vendors, Yahoo, a própria Nelogica, eles terem um problema de comunicação com a origem. Ah, tá. Então é muito comum o seguinte, eles considerarem como preço de variação ou número zero ou primeira cotação e não IPO. Então às vezes você vê assim, Reuters dizendo que o Nubank está subindo 10, Yahoo dizendo que está subindo 18, Nelogica dizendo que está subindo 30 e não está subindo nenhum dos três. Então, no primeiro dia de IPO, é muito comum esse número ficar confuso, tá? E o Tanto é que tem gente no chat dizendo que está caindo e tem gente que está subindo. Os dois podem estar errados. Por quê? Porque o provedor, não sei o porquê, eu não sei se o dado vem corroído, mas é muito comum em dia de IPO esse número ficar sujo e dar problema de identificação de variação. Tem é gente muito comum. até falando que estava tentando Até que o teu tá dando um as preço igual ações a da variação. Nubank e Tá não está errado. conseguindo. Como é que Então, na pode realidade, 10 a mil, gente 10 mil? não sabe o valor. No caso tem que fazer conta, né? 9 contra 10 mil, tem que fazer calculadora. Ah, tá. Não, Tem que Entendeu? fazer Mas regra de entendeu o 3. racional? eu sou de humanas. Regra de 3. Ah, mas regra de 3, Daniel. Enfim, vamos então para as considerações finais, porque o Felipe Vela já está conectado, já quer bater um papo aqui com o Cabral para fazer o D-Trade. Cabral, considerações finais nessa quinta-feira, pré-sexta, pré-happy hour e pré-market. Não, Pô, papo animal com Panda, gostei pra caramba, sabia? Muito Aqueles bom. papos assim que você fala, vai render 10, 15 minutos, você falou 1 hora e não acabou, tinha muito mais pergunta. Muito mais. E, infelizmente, ok, Banco Central, eu sei que tá na tua pele, é diferente de estar atrás de uma bancada aqui de boa, com ar-condicionado, do lado de Morales, que não deve estar parando de pensar no happy hour, mas eu não teria renovado o e-mail. Mas eu entendo que, às vezes, te criticar é complicado, que você está com uma pressão aí de 200 e varada milhões te olhando, entendeu? Mas eu não teria renovado. Alan Gani, considerações finais nessa quinta, por gentileza. Baita entrevista, muito legal e assim, conteúdo de graça, né? Foi uma aula aqui, aprendi muito sobre aviação. Então aí, informação hoje, educação está disponível, de graça, excelente. Boa. Daniel Morales, considerações finais, por gentileza. Só lembrando que amanhã tem happy hour aqui no Zé Berrar, Market. você está 1 metro de onde eu Eu tô. tô tentando imitar o Gani. Abraço pra você e até amanhã. Valeu então, pessoal. Forte abraço para todos. Meu Deus do céu, 3 horas e 37 minutos. Eu tenho que encerrar o market aqui porque tá chegando agora o D-Trade. Um forte abraço pro Helder, pro Vilmar, pro Totalizando TV, pro Miguel, pro Corotinha, aqui o Thiago Souza, o Jorge Lopes, o Wagner, o Rui das Neves, o Sebastião, o Bilionário, o Anões em Ação, o João Pedro, enfim, o Júlio Oliveira, todo mundo que está nos acompanhando aqui, todo mundo que nos acompanhou ao longo desse BMC Market, muito obrigado pela sua audiência. A gente espera você amanhã novamente a partir das 2 horas da tarde. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, tchau, tchau.